Fizeram aqui um comentário, fizeram alguns comentários aqui em relação à questão nuclear, né? E aí isso me lembra um outro ponto que eu até postei no meu canal pessoal no Telegram, que é daquele avião espião que essa última semana voou aqui, sobrevoou a costa brasileira, mas sem entrar exatamente no nosso espaço aéreo, né? O avião em questão, eu me lembro disso pelo seguinte: o avião em questão ele é uma espécie de farejador nuclear, né? Ele serve, a função dele, ele é um avião espião que tem como função detectar a presença de partículas radioativas no ar e que, se você já tiver previamente o valor padrão, né, da quantidade de partículas naquela parte do planeta, né, naquela região, naquele território, você consegue no futuro verificar flutuações. E essas flutuações poderiam indicar, por exemplo, vamos botar aí a exploração indevida do tema nuclear, né? Ou seja, poderia indicar atividades nucleares, vamos colocar assim, contrárias aos acordos de não proliferação, né? E aí eu até comentei, eu repito aqui, que a minha impressão é de que se os caras estavam querendo verificar qual que era o nível padrão de partículas radioativas aqui nessas correntes de ar que passam pela nossa costa, é porque eles têm a intenção de fechar o cerco em relação a essa temática nuclear aqui no nosso continente, né? A gente tem ali determinados, tem os acordos de não proliferação, mas tem vários acordos, na verdade, né? O Tratado de Não Proliferação ele vem junto de vários acordos e acabou ficando que esse território aqui, América do Sul, seria uma zona livre de armas nucleares, né? Por enquanto, livre de todas, né? Mas no futuro pode ser livre de armas nucleares próprias, mas não de armas nucleares dos Estados Unidos, né? Então, assim, me parece que os Estados Unidos estão dando um alerta porque a Coreia do Sul parece que está começando a questionar o Tratado de Não Proliferação com base numa hipotética ameaça norte-coreana, né? Estão tirando proveito disso. E você tem a situação do Irã, né? Situação que é a seguinte: eles negam que possuem armas nucleares, mas Israel e os Estados Unidos afirmam que eles têm armas nucleares. E quem é que está na costa brasileira exatamente nesse mesmo período que você tem esse avião espião farejador nuclear? Navio iraniano, né? Então, assim, eu diria que os Estados Unidos estão botando pressão no nosso governo e nas nossas forças armadas, porque eles se lembram muito bem de quando a gente tinha um programa nuclear paralelo, programa nuclear que eles mesmos nos obrigaram a abandonar, né? Arquitetaram a prisão do almirante Otton, e agora eles querem deixar claro que não querem que o Brasil volte a trilhar esse caminho. A própria questão do submarino nuclear esse, que não é um submarino armado com armas nucleares, mas que é vamos botar aí, que é o uso de combustível nuclear para fins bélicos, sem ser o uso de armas nucleares em si mesmas. Isso também tem algo de controverso, do ponto de vista legal, é perfeitamente legítimo. Só que os Estados Unidos, pelo que se sabe, pretendem tentar embarrear isso na ONU, né? Ou seja, pretendem continuar embarreirando o desenvolvimento do nosso submarino nuclear. Isso me lembra a anedota que a gente até contou aqui, que foi de quando espiões estadunidenses tentaram vender segredos nucleares de seu país para o Brasil, e o Brasil entregou os caras de volta para os Estados Unidos, né?
Isso aí é um nível de viralatismo que, sinceramente, às vezes dá vontade de pendurar o chapéu e ir embora, né? Porque assim, tu tá num país que tentam vender, o Brasil nem pediu, né? Imagina só, é como se Rafael, isso daí lembra a Operação Caimã, em que todo o esquema de lavagem e corrupção dos tucanos, que é verdadeira, foi entregue num dossiê para o PT e para José Dirceu e para o Lula, e eles foram correndo lá entregar para o FHC. Exatamente. Imagina só, no pós-Segunda Guerra, as armas nucleares se espalharam na base da espionagem. E muitas vezes não foi nem a espionagem ativa, mas basicamente estadunidenses, né, que decidiram vender segredos nucleares de seu país para Israel, para a União Soviética, para a França e por aí vai, né? Então, assim, os caras tentam fazer isso, vender segredos nucleares para o Brasil e a gente entrega os caras de volta, né? Isso aí é bastante lamentável. Mas, bem, dando continuidade aos temas, antes de ir para a questão da OTAN em si, que é muito interessante, a gente viu aí que o grande evento da semana passada veio e foi embora e gerou até, a não ser aqui no Brasil gerou um certo estardalhaço muito justificado, mas veio e foi embora sem grandes impactos internacionais, né? Eu me refiro aqui ao Fórum de Davos, que foi do dia 16 de janeiro até o dia 20, né? Me parece que foi o evento de Davos mais fraco das últimas décadas, né? Não contou com duas grandes nações, né? A Rússia e a China. Vários outros também países não estavam presentes, né? Os Estados Unidos correspondiam ali a 27% dos participantes, ou seja, o Fórum de Davos, na prática, foi um fórum ainda mais estadunidense do que de costume, né? Mostrando aí, na prática, que esse projeto do globalismo ele está cada vez menos global. Ele está cada vez mais concentrado em uma certa parte do planeta. É claro que essas forças contam com infiltrados e colaboracionistas em todos os países, o que inclui Rússia, China, Irã, Síria e por aí vai. Mas esse projeto global, por enquanto, ele está se resumindo aí a América do Norte, Europa, América Ibérica, com algumas exceções, Japão, Oceania, né, Coreia do Sul, certos países do Sudeste Asiático, ainda alguns países do Oriente Médio e cada vez menos países africanos, né, mas ainda alguns. Então, é um projeto que é cada vez menos global. Não quer dizer que esse projeto vai deixar de existir de uma hora para outra, né? A gente não pode nunca baixar a guarda, a gente não pode nunca achar que a história possui uma lógica própria e que a história possui vida, né? Que ela muda de uma hora para outra sem o exercício metódico da vontade humana, do poder humano, da força humana atuando na história. Não. A história não muda por conta própria, as coisas, os projetos não se implementam e nem se desmoronam assim do nada, né? Sem esforço ativo de resistência, de luta, de combate, etc. Agora, então, assim, esse projeto vai... E para o Brasil não muda muita coisa, porque o Brasil esteve... Acho que foi o ano em que o Brasil esteve mais ativo em Davos até hoje. Se, por um lado, Davos, hoje, né, esse último Davos, foi o mais fraco de muito tempo, foi o Davos em que o Brasil esteve mais presente, teve mais voz ao longo das últimas décadas. O que para a gente é um mau sinal. Já pensou a desgraça? Se o globalismo vai colapsando ao redor do mundo, mas continua vivo e forte aqui no Brasil, né? Isso aí seria um pesadelo, né? Isso aí seria basicamente a nossa transformação, a nossa consolidação como quintal aí de um império em ruínas, né? Uma das últimas províncias aí
desse império decadente, né, dos Estados Unidos, da América do Norte, de modo geral. Né? E aí, em relação assim, a Davos, a gente viu ali a presença de grandes personagens do meio mega corporativo, inclusive o fundador da BlackRock. Teve também representante da Amazon, teve representante, como sempre, da Microsoft, de todas essas grandes empresas envolvidas nos projetos globais. Você teve ali o Henry Kissinger, o filho do George Soros, né, o Alexander Soros, o Al Gore, todas as ONGs da temática climática e por aí vai. Né? Só que aquilo, a gente não viu temas novos ali. E Davos é um lugar em que se geralmente apresenta ideias novas, projetos novos, metas novas, etc. A gente viu, na verdade, em relação a temas, o repeteco dos encontros de Davos dos últimos 3 anos na prática. Né? Foi um repeteco do programa. E o que isso significa? Se o programa está sendo repetido, é porque eles não estão conseguindo implementar o programa. Porque se eles têm que continuar falando na mesma coisa, né? Na transição energética, na crise climática, na questão da pandemia, os caras continuam insistindo, por exemplo, na temática pandêmica. Né? Acrescentou-se aí a questão ucraniana, né, que também encheram o saco em relação a isso. Quer dizer que eles não estão conseguindo avançar. Daí eles têm que ficar continuando a empurrar para ver se consegue chegar em algum lugar. E olha, as estatísticas mostram que eles não vão conseguir tão cedo, né? Pelo menos em relação a várias dessas pautas. Na pauta climática, por exemplo, que é uma das principais, parece que as estatísticas mostram que, ao invés de reduzir a emissão de carbono, no último ano, houve parece um aumento de 10% nas emissões de carbono. Né? Então, agora, essas metas que eram para ser alcançadas até 2030, só tem como ser alcançadas em 2050. Né? Então, a Agenda 2030 já está virando a Agenda 2050. Isso não quer dizer que eles não vão continuar insistindo, inclusive causando muito dano e muitos prejuízos a vários países do mundo e a vários povos com essas pautas, porque esse é o problema dos globalistas. Eles estão desconectados da realidade. Eles querem forçar um brinquedinho no formato do triângulo num buraquinho no formato de um quadrado. Então, eles vão ficar forçando e vão quebrar o brinquedo e vão quebrar também a pecinha. Né? Então, apesar do globalismo estar fracassando, nós, os brasileiros, vamos ser muito prejudicados ao longo dos próximos anos e vários outros povos do mundo também. Agora, teve uma treta, além da questão dos Leopards, né, da Alemanha, que aí rolou 2 coisas. Né? Insistiram. Daí, a Alemanha deu 2 respostas. Uma, eles só têm como entregar, se eles forem entregar, né, só tem como entregar em 2024. Segunda resposta, se for para entregar antes, eles só têm como entregar umas sucatas que eles usam em treinamento. Né? Que eles têm uns tanques antigos que eles usam para simular tanques inimigos. Né? Então, são aqueles que são os mais sucatas e são só uns 19. Então, eles falaram que se quiserem antes de 2024, vai esses tanques aí, sucata que eles usam ali só para simular tanque inimigo em treinamento, né? E é isso que eles têm para entregar. Isso em relação a esses Leopards. Né? Mas a treta que rolou entre Europa e Estados Unidos é a seguinte: a ameaça de inflação nos Estados Unidos é real. Né? É algo que a gente tem visto ao longo dos últimos meses. Qual que tem sido a resposta e qual que vai continuar sendo a resposta? O Fed aumentar a taxa de juros. Né? Teve outra coisa também. Essa semana, o final do ano passado, os Estados Unidos implementaram o Inflation Reduction Act, né? Vamos botar aí decreto de redução da inflação, que na prática também já é outro problema, porque, entre outras coisas, eles colocam ali uma política de subsídios, né? Com base na questão climática. Né? Então, eles vão punir ou recompensar empresas
inclusive empresas das quais eles importam bens, né? Eles vão punir ou recompensar essas empresas com base na obediência delas a pautas climáticas, né? E como isso está baseado em uma política de subsídios, os países europeus criticaram bastante isso. Só que tem uma outra questão que é ainda pior do que essa questão dos subsídios que os Estados Unidos estão implementando, que é isso que eu estava falando agora, do aumento da taxa de juros. A taxa de juros do Fed continua aumentando, e aí é aquilo. Quando os Estados Unidos tentam combater a inflação, aumentando taxa de juros, isso gera uma reação em cadeia global, porque os dólares estadunidenses invadem vários países, boa parte dos países do mundo. Quanto mais dolarizada é a economia desse país, mais o país é inundado por ainda mais dólares, o que, bem, como essas medidas fortalecem o dólar em relação a essas moedas, né? E em uma economia dolarizada, ou seja, em uma economia na qual a moeda nacional é livremente conversível ao dólar, ou que o dólar é utilizado igualmente pelos comerciantes, nas lojas, em que você pode chegar na banca de jornal e comprar ali com dólar, isso gera uma transferência da inflação dos Estados Unidos para esses países. Porque aí tudo acaba sendo precificado com base nessa conversibilidade em relação ao dólar, e aí com o dólar cada vez mais caro e a economia cada vez mais dolarizada, os preços das coisas nas moedas nacionais vai aumentando vertiginosamente. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o problema clássico da Argentina, desde, se eu não me engano, 1992, que eu acho que era o Menem ali, se eu não me engano. Esse é o problema econômico clássico da Argentina. Vão falar por aí, doido do MBL, doido bolsonarista, etc., vão dizer que o problema da Argentina é que implantaram o comunismo na Argentina. Nunca houve na história argentina comunismo no governo. Nunca, na história, nunca houve. O problema é todo o oposto. O problema é que com a economia tão... Por que a economia argentina é dolarizada? Porque lá no início dos anos 90, algum gênio, na verdade um imbecil, né? Algum gênio achou que atrelar o peso cada vez mais ao dólar, como o dólar é uma moeda estável, faria a economia argentina ser mais estável. Não aconteceu o contrário, né? Óbvio, qualquer idiota com alguns semestres de economia poderia prever isso. Aconteceu que era previsível. Na verdade, a economia argentina ficou completamente volátil. O país não consegue ter uma política monetária própria, porque cada vez que o Fed sopra, a economia argentina desaba, porque aí a inflação dispara, né? Porque o dólar se valoriza sobremaneira em relação à Argentina, e os investidores argentinos eles só investem basicamente em dólar, né? O pessoal ali acumula dólar. Tem idiota aí no Brasil falando que para você estar com medo do Lula, compre dólares, invista em dólares. São sabotadores, né? São sabotadores. Na minha opinião, a questão monetária é tão importante que falsificador de moeda, né? Ou seja, gente que imprime moeda no fundo de quintal, tinha que ter pena de morte, né? E esse pessoal que fica traficando em dólar, ilegalmente no caso, né? Você tinha que restringir ao máximo a posse de dólares no país e a possibilidade de comprar dólares, né? E quem violasse essas normas tinha que ter também pena de morte, porque o pessoal está fazendo uma sabotagem monetária em relação ao próprio país, basicamente, né? Esse é um dos grandes problemas, hoje em dia, nas relações comerciais ou monetárias com a Argentina. É um dos temas para os quais a gente tem que ter atenção em relação a essa questão da moeda única para comércio externo, né? Porque essa dolarização extrema da economia argentina é algo que talvez possa afetar esse projeto e afetá-lo negativamente, né? Mas, obviamente, a Argentina não é o único país
afetado por esse problema da dolarização, e a gente tem que ter atenção para todo projeto de lei ou todo discurso no sentido de facilitar no Brasil a aquisição de dólares, o investimento em dólares, né? Em títulos vinculados ao dólar e por aí vai. Tudo isso, na prática, vai minando os fundamentos, vai minando a estabilidade da economia brasileira, né?